Boa noite, irmãos. Hoje é dia 21 de dezembro de 2025. Estamos aqui dando início ao nosso culto, Igreja de Interlagos. O irmão pode nos encontrar no site www.igrejadeinterlagos.com.br e também no canal do YouTube. No site, você pode encontrar lá o botão ao vivo e entrar na sala se for o horário do culto, que é de domingo às 18 horas. Amém? Posto isso, eu quero fazer uma pequena reflexão, que nós temos 15 minutos, a partir de agora, são 18h03, cronometrado. Então, hoje é quase antevéspera de Natal, né? Então, o nome da minha pequena reflexão de hoje é o significado do Natal. Tá? Aí, eu queria que o pastor abrisse numa passagem bíblica que fala sobre o nascimento de Jesus, que está em Mateus 2, verso 1. Enquanto o pastor abre, eu queria falar algumas coisas ainda sobre o Natal. Por quê? Ele já abriu. Então, Mateus, capítulo 2, verso 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. Como é que tem um rei aí nascendo, né? O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes. Então, Herodes juntou todo mundo e perguntou para eles, né? Onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse. Então, os magos chegaram lá, perguntaram para Herodes, ele consultou os escribas, né, os doutores da lei, e eles falaram que ia ser em Belém da Judéia. Aí, Herodes, falsamente, se fez amigo dos 3 reis magos, né? E enviando-os, verso 8, e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá lá e o adore. Né? Só que ele não tinha intenção de adorar Jesus. Ele queria matar Jesus. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram ouro, incenso e mirra. A gente vai ver esses significados, irmãos. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem junto a Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então, eles vieram de longe, lá do Oriente, aí eles deram um balão, né, no Herodes. Não voltaram para Jerusalém para informar onde Jesus estava, né? E depois que Jesus cresceu um pouquinho, José e Maria fugiram, né, para o Egito também.
Bom, depois eles retornam. Então, o Natal, o que é, irmãos? Natal é a comemoração do nascimento de Jesus. É a comemoração do Senhor e Salvador das nossas vidas. É o nascimento de um Deus que irá, ou iria, ou vai nos livrar da opressão. Vocês sabem o que é esse significado aqui, ó, das mãozinhas juntinhas, assim? Esse significado das mãos juntas é um sinal de rendição. Quando eu faço assim na oração, é que eu estou me rendendo a Deus. Porque os povos, antigamente, quando chegavam lá os vencedores, os opressores, eles faziam assim para que as mãos fossem amarradas, é um sinal de rendição. E esse sinal foi transportado, talvez para o catolicismo, não sei, e adotamos isso, mas é válido. Quando eu estou orando assim, eu estou me rendendo a Deus. Então, eu sei que Jesus é o único mediador entre eu e o Pai. É o meu libertador, é o meu Senhor, é o meu Deus, é um Deus verdadeiro, numa terra cheia de deuses falsos. Então, irmãos, eu tenho que dar toda a honra e toda a glória a Jesus, né? Porque Natal, a palavra Natal tem a ver com nascimento, né? Tem até palavras que são derivadas, por exemplo, natalidade, a taxa de natalidade é a taxa de nascimento, né? Natalidade, né? Ah, você é natural de onde? Quer dizer, onde você nasceu? Então, Natal tem a ver com natural, com natalidade. Então, na Bíblia, é o nascimento de Jesus, que nós comemoramos, por tradição, que ninguém sabe direito a data, do dia 24 para o dia 25, né? Então, a gente sabe, irmãos, que o Brasil, atualmente, é governado por pessoas que não se submetem a Jesus, não adoram a Jesus, não respeitam a Jesus, né? A gente está sendo governado por pessoas, por uma turpe, né? Em todas as esferas, em todas as três esferas do governo, né? Legislativo, executivo, judiciário, com algumas exceções, né? Principalmente em legislativo, com algumas exceções, mas a maioria são pessoas sem caráter, sem valor religioso, sem valor familiar, eles pensam no dinheiro, pensam neles mesmos, pensam em poder, né? Eles não têm balizamento com honestidade, com justiça, são pessoas desprovidas de valores cristãos. Então, eles não querem saber de Jesus, não querem saber do significado do Natal. E assim também é o mundo, irmãos. Porque o mundo, eles querem que a gente esqueça do valor e da importância do Natal. Então, as escolinhas das crianças fazem festa com o Papai Noel, você vai no shopping, tem aquelas luzes lindas, aquela decoração linda, o Papai Noel sentado no trono. Geralmente, antigamente até, quando você ia em shopping, tinha lá um presépio, né, estilizado, mas agora não tem mais, irmãos. Não tem mais. O que você encontra? Você encontra duendes, você encontra gnomo, você encontra fada. Nas escolinhas fazem peças com floresta, com arco-íris, com bichinhos, né? Esqueceram da verdadeira essência do Natal. O Natal não é nada disso, irmão. Papai Noel não tem nada a ver com o Natal. Papai Noel é um ente comercial que inventaram para as lojas e para o comércio vender mercadorias, né? E, inclusive, ontem, né, o governo atual, federal, o governo federal atual,
mandou uma mensagem na internet com uma porção de adolescentes dançando funk, né, e outras danças eróticas, né? Vocês sabem que funk tem até o apelido de proibidão, né? Por quê? Esse proibidão simboliza assim, para os rapazes, que seria alguma coisa ligada com fornicação, promiscuidade, drogas, criminalidade, né? E para as adolescentes, para as meninas, né? Seria um rompimento com valores patriarcais, né? Seria alguma coisa ligada também com prostituição, com fornicação. E em particular, essa mensagem de Natal do governo federal teve muitas críticas nas redes sociais e foi retirado, né? O vídeo foi retirado, né? Então, além da historinha que a gente viu, né, irmãos, do Natal, dos Reis Magos, de Jesus sendo perseguido até antes dele virar uma criança, ele era um bebezinho, já estava sendo perseguido, né? Maria e José, eles estavam lá, eles não eram de Belém. Eles foram lá para Belém porque ia ter um recenseamento governamental e as pessoas tinham que ir nas cidades de nascimento. Né? Então, apesar de eles não pertencerem à cidade, eles tiveram que ir para lá, e Maria foi grávida, chegou lá, não encontrou lugar e acabou ficando numa estrebaria. Né? Estrebaria é um lugar de animais, né? Porque todos os lugares estavam lotados e ninguém recebeu Maria e José. Então, Jesus, ele nasceu numa estrebaria, no meio de animais. Por isso que nos presépios, que antigamente todas as casas tinham, e eu achava muito bom, irmãos, pelo valor, pelo que significava aquilo. A família lembrava o que era o Natal. Minha mãe tinha um presépio que a gente montava todo ano. Uma casinha, uma manjedorazinha com bebê, um burrinho, uma ovelhinha, e a gente lembrava, poxa, Jesus nasceu desse modo, porque ele foi rejeitado. Mas agora as casas não têm mais, né? Não existe mais presépio para lembrar o significado de Natal, né? E também participaram dessa história, né, os 3 reis magos. Pastor, me dá só mais 5 minutos. Os 3 reis magos, né, que eles deram os magos, logicamente, eram sábios, sábios, talvez matemáticos, talvez astrônomos, né, e eles reconheciam a importância de Jesus, né, e nós reconhecemos, né? Será que a gente tem Jesus como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso Redentor, como nosso Salvador, ou ele é só um amigo e um provedor, né? Jesus, irmãos, pode ser até misericordioso, um provedor, ele é, mas ele tem que ser muito mais que isso. Ele tem que ser o nosso Senhor, ele tem que ser o nosso Deus. Ele tem que ser o nosso Deus. Então, irmãos, só para terminar, né, o nome dos 3 reis magos, pela tradição, dizem que eles chamavam Melchior, que quer dizer meu rei é luz, Gaspar, que quer dizer aquele que vai inspecionar, e Baltazar, que significa Deus manifesta o rei. E os 3 presentes que eles deram, irmãos, ouro, incenso e mirra. Ouro simbolizando a realeza de Jesus, a divindade de Jesus. O, o incenso. O incenso significa a divindade, a oração para o divino. E para nós, o divino é o Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso pensamento, a nossa submissão a Jesus. É o incenso.
E a mirra significava a humanidade de Jesus, porque a mirra era uma resina, era um elemento usado para conservação dos corpos. Então, isso significa que Jesus, naquele momento, ele era homem. Mirra significa humanidade, você vai morrer e vai apodrecer. Para você não apodrecer, tem que colocar muita mirra para que o corpo se conserve, né? Então, e a mirra significa o sofrimento que Jesus ia passar, né? É o reconhecimento que ele ia morrer, e ele ia morrer com um propósito. E tudo isso, irmãos, faz parte do espírito de Natal, sabe? Pensar em Jesus como realeza, pensar em Jesus como divindade, pensar em Jesus como o nosso sacrifício vivo e santo, para nos proporcionar a vida eterna. Então, irmãos, reflitam sobre isso no dia 24, no dia 25. Se puder, fale com alguém nas suas comemorações. Fala, olha, eu queria falar algumas coisas. As pessoas gostam de discurso. Fala, olha, hoje comemoramos o nascimento do nosso Deus, Jesus Cristo. A Ele que devemos toda a nossa vida, a Ele que devemos todas as bênçãos, a Ele que devemos esse alimento que está na mesa. Só isso, irmão, se você falar o mínimo, já vai lembrar, alguém já vai lembrar, poxa, é mesmo, né? Eu achei que eu estava só preocupada com churrasco, com cerveja, com presente, com as sobremesas, né? Para a gente dar um chamamento para as pessoas pensarem exatamente o significado dessa data. Amém, irmãos? Vou fazer uma pequena oração para darmos continuidade ao culto. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, para declarar, Senhor, nosso amor por ti. Abençoa, Senhor, esse culto, abençoa cada um que vier a ouvir essa palavra, abençoa, Senhor Deus, todos os irmãozinhos, Senhor, que estão aqui reunidos, imbuídos com o mesmo objetivo, Senhor, de adorar, Pai. Aceite o nosso culto, Pai, que somos eternamente gratos. Eu oro em nome de Jesus. Amém.